Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Paulo de Tarso. Resultados como o Braskem Inter, a nossa querida XP vai anunciar os resultados depois do fechamento. Eu sou Pablo, bons negócios, vai Torinho! Bom, e a gente volta a falar com o Marcelo Matos sobre o número de pessoas com dívidas em atraso aqui no país, número que vem aumentando, não é, Marcelo? Sem dúvida, Tiago, um dado importante e negativo, infelizmente, apesar aí do recuo da inflação, a deflação nos últimos meses, a Confederação Nacional do Comércio, ela divulgou aí que agora em outubro nós tivemos o maior patamar da série histórica das famílias brasileiras. Sim, meus amigos, primeiro vídeo aqui da nova série Livrando-se das Dívidas. Se você está aqui, é porque está com dívida e precisa quitá-las. E como eu disse, eu vou mostrar minhas dívidas reais e como eu me livro delas, e isso pode te ajudar. E você também me ajuda a livrar das dívidas deixando um comentário aí. Vamos pro vídeo? Legal! Ainda bem que você está aqui no canal Dupla Economia. Nosso canal não para de crescer, a gente tem outros assuntos falando de fundos imobiliários, ações, tesouro direto, falamos até das operadoras de telefonia, né, com a migração, com a venda da Oi Móvel, tem bastante coisa legal. Falamos também dos relatórios trimestrais, mas hoje eu quero falar especificamente das dívidas. Deixa eu te ajudar, você tem dívida ou apenas algumas contas para pagar? Qual a diferença? E você está endividado ou inadimplente? Olha só quantas questões aí. Vê se você consegue ouvir essas palavras sem doer. Boletos, carnês, empréstimos, cheque especial, faturas de cartão de crédito. Chega uma hora que essas palavras doem, nos perseguem, tiram o nosso sono. Resumindo, quem tem prestações tem dívidas. Quem tem dívidas paga juros. Quem paga juros realiza menos sonhos. E não é isso que a gente quer para as nossas vidas, não é? Então vamos para a primeira teoria que vai te ajudar muito. Passo 1. Primeiro, você precisa assumir que tem dívidas. Tá, mas eu já faço isso. Será? Então você tem que assumir que não é só uma dívida, você tem que assumir que está em crise. Eu já assumi para mim mesmo, eu tenho bastante dívidas, os valores são consideráveis e estou em crise, né? Você tem que fazer o mesmo. Por quê? A crise precisa ser controlada. E aqui assumir é para que a sua mente não seja o seu maior obstáculo de sucesso. E por que é tão importante assumir para si que você tem uma dívida, que você está em crise financeira e precisa assumir, né? Uma que a sua mente não pode te sabotar e você tem que deixar velhos hábitos. Você vai ter que abrir mão de certos confortos e outras coisas para você sair desse embaraço, tá? Então, se você está aqui, realmente você está precisando de ajuda, você quer livrar-se das dívidas ou ajudar até alguém próximo que não aceita tanta ajuda assim, e você pode usar essas dicas para ajudar esse familiar, ou esse parente, ou esse amigo, essa pessoa tão próxima que está endividada e não percebe. Então, para encerrar o passo 1, se você quer mudar de nível, quer mudar de vida, sair das dívidas, você tem que tomar essas decisões, abrir mão de algumas coisas que a gente vai ver ao longo dessa série, tá bom? Passo 2, vamos lá? Legal, a gente já admitiu, sabemos que estamos com dívidas, estamos em crise, e agora como lidar com as dívidas? Muitos são os motivos para você ou para mim entrar numa dívida. 1. Falta de planejamento e de controle de despesas, tanto das mensais como as sazonais, aquelas que ocorrem algumas vezes por ano. 2. Uso inadequado do crédito, cheque especial, cartão de crédito, crédito consignado, financiamentos e outros empréstimos. 3. Impulsividade para o consumo, muitas vezes gerada por propagandas ou marketing sedutor. 4. Excesso de compras. 5. Gasto da renda que ainda não recebeu. Mesmo endereço. Até lá, valeu. 6. Pouco conhecimento no trato com dinheiro. Galera, tentei trazer de uma forma um pouco engraçada aqui, mas o endividamento é algo bastante sério, tá? E pode causar diversas
situações aí chatas para você e para sua família. Uma delas é, inicialmente, o endividamento já compromete a sua renda, isso se já não tiver comprometido a renda de outras pessoas, né? O que é pior. E aí, com esse comprometimento da sua renda, fica difícil honrar os compromissos de pagar boletos e contas mensais que são essenciais e para os seus compromissos financeiros básicos aí. E a dívida, como nós sabemos, toda dívida tem juros e com o aumento dos juros, né, deixando de pagar, atrasando, isso pode gerar perda de patrimônio. Isso é muito sério, né? A gente se sente obrigado a vender coisas que a gente não queria para poder pagar uma dívida. Aí, no fim das contas, a dívida aumenta, não fez nem cócegas na dívida e a gente ainda perdeu aquilo. Eu posso contar duas situações comigo. Eu perdi parte da minha renda mensal. Na verdade, foi porque a minha renda caiu e eu não busquei uma segunda renda para complementar aquela metade. As contas vieram e eu fui obrigado a vender algo estimado para mim, que eu gosto muito, né? Que é o meu violão. Vendi um violão aí, muito bom, um violão que eu gostava demais. Tive que vender uma bateria também, né? Quase vendi o meu sistema de som, aquele antigo, bonito. A minha esposa não deixou. E, no fim das contas, eu ainda continuo endividado, sem o meu violão, sem a minha bateria. E toma cuidado, né? O endividamento pode te fazer perder patrimônio, se é que você já não perdeu aí. E além desses dois, tem um terceiro que são consequências morais, né? Te dá estresse adicional, mau relacionamento com os familiares, com os parentes, né? E até o cadastro aí do seu nome, né? Em alguns órgãos de proteção ao crédito. Mas existem formas de sair, né? Por isso que eu criei essa série aqui. Eu estou endividado, vou mostrar como eu saio das dívidas. Isso pode te ajudar de alguma maneira. Então, para começar, você vai precisar, anote aí, adote algumas atitudes e alguns instrumentos simples. Primeiro, você vai precisar uma folha de papel sulfite branca A4, 75 de gramatura, um lápis ou uma caneta esferográfica azul e uma calculadora verde. Brincadeiras à parte, né? Eu pego o que tiver a seu alcance aí para anotar. São atitudes simples e ferramentas simples. Olha só, com essas 3 ferramentas você já consegue dar os primeiros passos para sair do endividamento. Então, a primeira atitude a gente já fez no primeiro passo, que é tomar conhecimento que nós estamos endividados. E aí cabe a você dizer para si se você está endividado ou super endividado. Também nessa série a gente vai ver como sair do superendividamento. Então a gente vai mapear todas as dívidas que a gente tem. Eu fiz isso e vou te mostrar como. E aí, como é que foi levantar todas as suas dívidas? Olha só, você deve ser fiel em todas as suas dívidas e colocar lá uma a uma, lembrar de todas. E mesmo que você não lembre, eu vou mostrar alguns sites onde podem estar as nossas dívidas, tá? E esse aqui é uma descrição que você pode fazer, dá uma olhada aí na tela, se você estiver com dificuldade em fazer um exemplo de descrição de dívidas, tá? Uma vez colocado no papel, comece pelo papel, porque aí você não tem distração, fique longe do celular, de alguma coisa que possa te distrair. Depois de colocar todas as dívidas no papel, o interessante é você colocar numa planilha eletrônica, assim como eu fiz, dá uma olhada. Olha só, trouxe para cá as principais dívidas que eu encontrei e comecei pelas dívidas maiores. Sugiro que você faça o mesmo, isso vai te dar um norte aí de quais são as suas prioridades em quitar as dívidas, tá? Então eu coloquei, dividi em duas, as empresas privadas e as empresas públicas, né? Com alguns órgãos que eu tenho relacionamento do governo e adquiri dívida, né? Contraí alguma dívida. Então, se você quiser um exemplo, você pode fazer igual essa minha planilha aqui. Então hoje o que eu tenho? Lembrando que são dívidas reais hoje que eu tenho, tá? Eu preciso me livrar delas e vou mostrar todo o processo aqui nessa série. Então meu primeiro credor aqui é o cartão PicPay, hoje no valor atual de mais de R$ 1.700, tá? Essa aqui são as alíquotas, caso eu não pague o valor em dia ou pague o mínimo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui R$ 3,99 ao mês de juros remuneratórios, 4% aí ao mês, é muita coisa, né? Depois, mais 2% de multa sobre o valor total. Nossa, só aí já
5%, né? Mais 1% aí de mora, que é o atraso em pagar, né? Que contabiliza desde o dia do vencimento, após o vencimento e você não pagou, incide os juros de mora aí. E a gente está bem familiarizado com isso, né? Infelizmente. Depois aqui um IOF, né, de 0,0082%, só de IOF. Mais um IOF adicional aqui, 0,038. E por último, o encargo aqui de rotativo, né, o crédito rotativo. Se eu ficar usando um crédito rotativo, 18%, 18,70%. Então aqui eu coloquei para me ajudar a data da dívida, né? Ela vai começar a valer esses juros aqui a partir de 20 de novembro de 2022, se eu não pagar, daqui 7 dias. Então eu tenho que arrumar esse dinheiro aqui para pagar em dia, para não correr todos esses juros. A minha segunda dívida aqui é com cartão caixa, olha só, cartões, hein? Quem diria? Já me livrei de 2 cartões no passado e olha eles aqui de novo, um comportamento que se repetiu, infelizmente. Estou endividado em 2 cartões mais uma vez. Esse aqui em 1.300, né? E aqui também 2% de multa, 1% de mora, tudo ao mês, né? Também deixei aqui a incidência para ficar mais claro para mim. 3,47% de parcelamento com juros, se eu parcelar minha dívida, né? 4% de CET ou CET parcelado com juros, né? Qual que vai ser o custo efetivo total aí. 7,85 de parcelamento também da fatura, e o 7 disso é o 8,49 ao mês se eu parcelar a dívida. E aí, você costuma parcelar a dívida, costuma pagar o mínimo, mesmo tendo condições de pagar a dívida cheia, pagar o cartão? Me diz aí nos comentários, como é que você lida com as faturas de cartão de crédito? E a minha dívida menor aqui de empresas privadas é a Vivo, né, que fica me perseguindo aí. Olha só quantos dias eu ainda não paguei, confesso, estou empurrando com a barriga. Mas olha só, essa dívida aqui é pequena, começou com R$60, hoje está no R$72 e com uma alíquota aí, os juros, né, de 0,10% ao mês. E para finalizar o levantamento das dívidas, as empresas públicas aqui que eu tenho, que eu adquiri dívida, contraí dívida aqui com o meu MEI, microempreendedor individual, não paguei o DAS lá, as parcelas, né, mensais. A dívida inicial, que entrou para a dívida ativa aí, né, o PGFN, em mais de R$900, hoje já está em 1.500, só de multa aí, né, só de juros e multa, mais de R$300, e foi calculado aí na base de 20% de multa, tá? Essa dívida aí foi incluída na dívida ativa da União em 11 de abril desse ano e já passa de 200 dias em aberto. E o imposto de renda aí, a DARF que eu vou ter que pagar com o meu imposto de renda, R$500 aí não paguei, já foi para 514, com juros e multa aí de quase de R$10, tá? Aqui eu não encontrei nenhum juros aplicado aí ao mês, mas essa DARF aí que eu não paguei, que se estende para quase 2 anos. Então tá aí, para encerrar esse vídeo, para não ficar muito longo, fiz o levantamento das minhas dívidas reais. Sugiro que você faça o mesmo, sente, pegue as suas dívidas pessoais, sente com a família também, pega todas as dívidas familiares que vocês têm e tenta colocar aí no papel e depois transfere para uma planilha que fica mais fácil para calcular alguns juros, alguns valores, colocar algumas funções se você domina bem planilhas eletrônicas para te ajudar aí como que vai ficar o valor futuro, parcelado, né, na hora de calcular. E algumas considerações finais aqui, algumas dicas para te ajudar nesse passo 2 aqui, depois de levantar todas as suas dívidas. Tente procurar alguém aí do seu grupo de amizades que conseguiu se livrar de uma grande dívida. Pergunta para ele algumas dicas, algumas informações que vão te ajudar aí a sair desse processo. Se você está super endividado, procure um conselheiro profissional, né, um consultor financeiro profissional para te ajudar a se livrar de grandes dívidas.
Depois disso, a próxima etapa, a próxima atitude, envolva a família para se livrar das dívidas, para que todo mundo contribua e um cobre o outro se alguém ficar desmotivado, né? Ficar desiludido achando que não vai dar. Não faça novas dívidas, se controle, né? Tente se conter aí para não fazer novas dívidas, outro cartão de crédito, outro parcelamento. Cuidado com isso. Tente negociar suas dívidas com seus credores. Busque outras condições, parcelamentos, juros, levar para uma outra instituição com juros menores. Priorize o pagamento das dívidas com maior juros, tá? Vocês viram aqui que eu mostrei algumas dívidas, uma bem pequenininha, até hoje não paguei. Eu vou focar nas dívidas com cartões, que para mim tem o maior juros. Reduza gastos, aqui que você vai ter que abrir mão, como eu falei lá no passo 1. Você vai ter que abrir mão de alguns comportamentos, mudar realmente de vida, parar de gastar coisas que não é necessário e que não vão te ajudar a guardar o dinheiro para pagar a dívida. Então, reduza os gastos. Identifique e elimine despesas que não é tão primordial assim para você e para sua família, né? Alguma mensalidade, algum curso que pode esperar, algum streaming, seja lá o que for que não é tão essencial para você e para sua família, vai lá, cancela esse serviço, corta esse gasto. Busque obter uma renda extra para te ajudar a pagar essas dívidas grandes, né? Tanto você como alguém da família que pode adquirir uma renda extra aí, ou a primeira ou a segunda renda extra para sair das dívidas. Isso pode doer. Reduza o limite de cartão de crédito e reduza o cheque especial. Eu já fiz isso numa conta que eu tinha no Itaú e olha só, vou abrir meu coração aqui. Já abri a conta sem cheque especial. Eles me deram cheque especial e eu cortei pela metade. Eu fui lá no meu internet banking, eu mesmo reduzi. Depois de um tempo, o banco, por conta própria, foi lá e aumentou de novo o meu cheque especial, né? Dessa vez eu dei uma de migué, não mexi, deixei ele lá, vai que eu vou precisar, e acabei me endividando. Me endividei também lá com o cartão de crédito. Então, se possível, entre no seu internet bank pelo computador, pelo celular, se for possível, reduz o limite do cartão de crédito, reduz o cheque especial. E até uma dica radical aqui, cheque especial, se possível, não use, não contrate, cancele por 100%. Legal? Essas são as dicas iniciais nesses passos 1 e 2 para te ajudar nessa caminhada para se livrar de uma vez por todas das dívidas. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com aquela pessoa que precisa sair das dívidas, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos aqui nessa série Livrando-se das Dívidas. Até lá! Tchau, tchau!